Saltamos a todos na frequência do amor e da luz. Ao observarmos um singelo grão de areia, não imaginamos como ele está conectado com o universo que lhe cerca. Não pensamos que a sua estrutura cristalina reflete a grandeza da criação e que existe um padrão de ordenação em seu interior, que é o mesmo padrão encontrado nos átomos que constituem os seres vivos, assim como é o padrão que ordena os sistemas estelares que constituem as inúmeras galáxias presentes no espaço maior da criação. O pequeno grão de areia, ao receber a luz do sol, reflete essa luz em todas as direções e nos traz, em silêncio, o ensinamento de que a nossa luz precisa ser compartilhada. Ele é apenas um singelo grão de areia, mas se encontra unido a vários outros grãos de areia, todos alinhados com o propósito de tomar parte nas obras da criação de maneira simples, unidos em torno do propósito de formar o todo, como a areia da praia ou os montes do deserto. A luz do sol, que é a luz divina, incide sobre os grãos de areia, assim como incide sobre os demais seres da criação, trazendo a energia que sustenta a vida aqui no planeta Terra. O ser humano, assim como o grão de areia, recebe a luz divina por meio do sol diariamente. Contudo, nem sempre se dá conta da beleza e da grandeza dessa experiência. Por essa razão, poucos são os que se permitem ser ativados pela energia do sol e compartilham a sua própria luz com os demais seres da criação. Poucos são aqueles que se reconhecem como pequenos grãos de areia que precisam se unir a outros grãos para formar um todo harmônico. Isso porque grande parcela da humanidade, no decorrer do seu processo evolutivo, priorizou o acúmulo dos recursos, visando o enriquecimento do patrimônio individual, e não o compartilhamento dos recursos, com vistas a propiciar o bem-estar da comunidade, a exemplo do que praticavam os povos originários. Assim, a humanidade se desenvolveu seguindo a rota estruturada no egocentrismo e não a rota que favorece o desenvolvimento da coletividade como um todo harmônico. Cada país organizou a sua sociedade em forma de pirâmide, na qual encontramos, no topo da mesma, um número pequeno de pessoas que usufruem de ótima condição de vida, sustentadas pelo trabalho dos muitos que constituem a base da pirâmide e vivem em condições precárias. Essa estrutura social, em forma de pirâmide, foi edificada pela energia do medo, que motiva os seres a estocar mais recursos, com receio de que possa lhes faltar no futuro. Com isso, de modo inconsciente, criam em torno de si a necessidade de que outros seres precisem trabalhar mais para manter os seus estoques, enquanto, em outra ponta dessa cadeia, o sistema midiático veicula a ideia de que é necessário que se consuma mais e mais, como se a felicidade pudesse se radicar naquilo sobre o qual temos a posse transitória, o que é uma profunda ilusão. Dessa forma, aqueles que estão na base da pirâmide terão que trabalhar cada vez mais para manter um padrão maior de consumo e, com isso, garantir a felicidade apresentada na propaganda. E enquanto consomem,
desnecessariamente enriquecem ainda mais aqueles poucos que se sustentam no topo da pirâmide e que, de costume, remuneram mal os seus funcionários, ao passo que exigem deles longas jornadas de trabalho. O resultado final dessa equação é o desequilíbrio social observado principalmente nas grandes cidades, que apresentam em sua periferia os bairros representativos dessa estrutura social nociva. Nessas localidades, o índice de atos de violência praticados é alto e em muitas comunidades se estabelece um acordo de conduta entre os moradores para que possam sobreviver em um espaço no qual as leis vigentes no país não se aplicam. Esse modelo de tecido social profundamente adoecido, no qual milhões de seres vivem à margem da sociedade, não se manterá na nova era que se inicia na Terra. Não será mais possível um ser humano viver neste planeta sem que se conecte com o que se passa ao seu redor, sem que perceba quais atitudes suas mantêm esse quadro de dor e sofrimento, e sem que dê um basta em tudo aquilo que manifestava na frequência do egoísmo e do orgulho. Somos quais grãos de areia no vasto espaço da criação, de tão pequeninos que somos quando nos comparamos às dimensões dos sistemas estelares que orbitam no universo. Contudo, carregamos dentro de nós a chama sagrada do divino e tudo muda em torno de nós quando despertamos a nossa consciência para o que somos em verdade. Algumas vezes, ouvimos pessoas que, por estarem em desarmonia consigo mesmas, ao falar, tentam diminuir o valor dos seus irmãos, usando adjetivos fortes no intuito de desqualificá-los. Para situações como essa, podemos nos lembrar que somos tal qual um pequeno grão de areia. Somos um cristal divino e aqui viemos para fazer brilhar a nossa luz. Não importa qual papel desempenhamos na sociedade, se estamos no topo da pirâmide social ou se ocupamos um humilde posto em sua base. Todos somos cristais divinos. Todos carregamos conosco a chama sagrada do divino amor dentro de nós. E quando tomamos consciência disso, não nos permitimos mais ser rebaixados e tampouco tentamos rebaixar a nenhum irmão. Vamos apenas despertando do sono letárgico que nos conduziu a esse estado de ilusão. E na medida em que despertamos, passamos a ocupar com dignidade e altivez o lugar que nos foi concedido pelo Pai da criação no contexto de vida que vivemos. É só isso. Não desejamos ser mais ou menos que ninguém. Apenas acionamos a verdade sobre o que somos como fractais divinos e deixamos que se irradie a luz da sabedoria e do amor que residem em nosso interior. Fiquem em paz, amados seres, na divina paz que vos inspira a seguir a vida, refletindo em seus pensamentos e atos todo o amor do qual sois constituídos. Sois um cristal divino, deixai que se revele a vossa luz em seu modo de viver. Somos irmãos.